Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele que conhece e estuda a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é quem a coloca em prática diariamente. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema da lei de reprodução, uma das leis morais contidas no capítulo 4 da parte 3ª do Livro dos Espíritos. Antes de falarmos da estruturação do capítulo, lembremos que no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, está escrito: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Portanto, isso só será possível mediante o cumprimento da lei de reprodução, na combinação dos aspectos biológico e espiritual. 5 são os temas explorados neste capítulo da lei de reprodução: população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. O tema por si só é muito delicado, pois envolve questões sensíveis e passíveis de interpretações estereotipadas. Por isso, me esforçarei para ser o menos opinativo possível e o mais narrador que puder ser, apesar das minhas limitações humanas. Ademais, a extensão do tema merece mais tempo para sua reflexão, o que por si só limita a exposição nesse momento em que dispomos somente de 55 minutos. Quando pensamos na fundamentação doutrinária deste assunto, precisamos ir ao roteiro 3, intitulado Retorno à Vida Corporal, do Programa Fundamental do Estudo Sistemático do Evangelho, módulo 6, Reencarnação. Quando lemos que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe, na verdade, uma planificação, um planejamento fundamentado na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Dessa forma estarão previstos neste planejamento reencarnatório não somente o tipo e o número de espíritos reencarnantes, mas também as características de cada renascimento. Trata-se, obviamente, de um planejamento flexível, adaptável à realidade da vida do plano físico e de acordo com as provações programadas para cada espírito, uma vez que os orientadores espirituais compreendem que uma série de interferências pode ocorrer, independentemente da vontade do reencarnante. Entretanto, sabemos previamente que um compromisso dessa envergadura
será concretizado mais cedo ou mais tarde. Se um espírito, por exemplo, não pode renascer como filho de um casal por força das circunstâncias, retornará como neto, sobrinho, filho adotivo ou sob outra forma que a providência divina determinar. O importante é que os planos definidos no planejamento reencarnatório sejam atendidos. E aqui eu me lembro de uma frase célebre de Chico Xavier: a reencarnação não erra de endereço. Mas evidentemente que nós precisamos também refletir sobre o contexto em que essa lei de reprodução foi produzida a partir dos questionamentos de Allan Kardec e das respostas dos espíritos superiores colaboradores da codificação espírita. Na abertura desse capítulo 4 das Leis Morais, Kardec pergunta aos espíritos superiores, lá na questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos responderam, obviamente. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se não houver reprodução, não haverá corpos para que os espíritos possam reencarnar. Façamos o exercício de imaginação para tentar identificar por que Kardec perguntou algo que parecia ser óbvio. E aí, então, nós temos que ir ao contexto da época. Havia naquele tempo um grande frisson na ciência com os estudos conduzidos por Charles Darwin, que em 1859 lançou a obra O Livro das Espécies, apesar do Livro dos Espíritos ter sido lançado 2 anos antes, em 1857. Mesmo assim, desde o final do século XVIII, um outro Darwin, esse de nome Erasmus, já falava na evolução das espécies. Precisamos considerar que o darwinismo de Charles Darwin foi um tiro de misericórdia do naturalismo científico sobre a teologia. Exatamente isso, um tiro de misericórdia do naturalismo científico sobre a teologia, na forma que a teologia explicava a origem do homem. Por outro lado, o mundo experimentava as conclusões de um outro cientista naquela época, um cientista chamado Thomas Robert Malthus, que viveu entre 1766 e 1834, e que desenvolveu uma teoria chamada malthusiana sobre o crescimento populacional do planeta, e que está publicada essa teoria malthusiana na obra Ensaios sobre o princípio da população. Para Malthus, enquanto a população crescia geometricamente, 2, 4, 6, 8, 16, etc., a produção de alimentos no mundo crescia aritmeticamente. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Razão pela qual Malthus dizia que o crescimento populacional deveria ser controlado. As primeiras indicações de controle da natalidade.
E a solução indicada por Malthus incluía três questões distintas. A primeira, a sujeição moral de retardar o casamento. Quanto mais tarde as pessoas casassem, melhor. Segunda, a prática da castidade antes do casamento, para que não houvesse filhos surpresa. E a terceira, que cada casal tivesse o número de filhos que pudesse sustentar. Evidentemente que Kardec, naquela época, sabia de tudo isso, pois era o assunto dominante na época, na Europa. Daí a razão das suas primeiras perguntas nesse capítulo 4 da Lei de Reprodução aos espíritos superiores. Se você perguntar qual o conceito de reprodução, eu poderei dizer-lhe que reprodução é uma série de processos pelos quais os seres vivos transmitem a vida a novos indivíduos e asseguram a continuação das espécies. A reprodução dos seres vivos se faz através de outro ser vivo pré-existente, e ela pode ser assexuada ou agâmica e sexuada ou singâmica. Na reprodução assexuada, é uma célula ou um aglomerado celular que se destaca do indivíduo produtor, tornando-se independente, para dar início a um novo ser semelhante ao primeiro. É o caso das plantas, por exemplo, como acontece com a mandioca e a cana-de-açúcar, que utilizam o método da propagação vegetativa na reprodução assexuada. Por outro lado, na reprodução sexuada, a célula espermatozoide se destaca de um ser vivo e junta-se a uma outra célula, óvulo, de um outro ser vivo. Os óvulos formam-se no organismo feminino e os espermatozoides no organismo masculino. É preciso, então, uma relação denominada cópula para ver o encontro desses dois tipos de célula, espermatozoide e óvulo. Quando os dois órgãos existem no mesmo indivíduo, diz-se que o indivíduo é hermafrodita. Estando indivíduos separados, a espécie é unissexuada, como se dá com a espécie humana e os animais superiores. Mas em função do tempo disponível para esta reflexão, nós propomos examinarmos com um pouco mais de profundidade os chamados obstáculos à reprodução, considerando que é um tema recorrente há muitos anos, há quase um século. Há basicamente dois tipos de obstáculos à reprodução: os naturais ou kármicos, decorrentes de faltas cometidas no passado, e os obstáculos artificiais, fruto da ação do homem, que para isso estabeleceu diversos métodos ou medidas ditas ou chamadas anticoncepcionais. No que se refere aos obstáculos naturais ou kármicos à reprodução, Emmanuel, lá na pergunta 40 da obra O Consolador, diz que no quadro das interpretações da Terra,
podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Esses obstáculos kármicos. Mas o Emmanuel diz, todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Então o Emmanuel está colocando aqui que o espírito não vai passar pela experiência de ser estéril ou não estéril. Essa é uma condição do corpo físico. E aí, de forma poética, ele diz que o espírito, na terra ou fora dela, ele pode ter a sua fecundidade manifestada em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção, das coisas boas que esse espírito faça, estando encarnado ou não. A veneranda Joana de Ângeles, lá na obra mediúnica Após a Tempestade, no capítulo 10, intitulado Anticonceptivos e Planejamento Familiar, ela faz um alerta importante. Ela diz, o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter, como o número de filhos e o período propício para a maternidade, mas nunca se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então ela diz algo importante, que a questão da lei de reprodução, da constituição familiar, da chegada de filhos, tem um viés extremamente importante, que é o viés do resgate. E que ele pode até evitar em um determinado momento, o homem, o ser humano, mas em um outro momento ele vai ter que enfrentar essa situação. Mas aí ela diz uma coisa importante em continuação a esse pensamento dela. Ela diz assim, é melhor usar o anticonceptivo do que abortar. Então, se é para criar um obstáculo à reprodução, que seja através do anticonceptivo e nunca do aborto. Mas aí ela faz um esclarecimento muito precioso sobre a questão dos filhos. Ela diz assim, os filhos não são realizações fortuitas, ou seja, não ocorrem ao acaso. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificar a família que necessitam para a própria evolução. Aquilo que nós falamos logo no início sobre a questão do planejamento reencarnatório. E Joana diz mais. Ela fala, é lícito aos casais adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Ela considera que não há nada de ilícito nisso. Mas aí ela coloca uma conjunção adversativa para chamar nossa atenção. Ela diz, mas as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que os rejeitados venham, por outros processos, à porta dos seus devedores ou credores, em circunstâncias talvez muito dolorosas, complicadas pelas responsabilidades desses cônjuges que hajam com leviandade, em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Então ela chama atenção para duas coisas importantes aí, que de alguma forma a criatura que precisa reencarnar vai reencarnar.
e que por mais que se tente criar obstáculos a esse processo, em algum momento a criatura vai chegar neste círculo familiar, seja por que porta for. E muitas vezes as circunstâncias que chegam são dolorosas, como ela diz. E que os cônjuges não podem ser irresponsáveis nessa questão do controle do obstáculo, não podem agir de forma irresponsável, agir com leviandade, porque senão estão ofendendo os códigos divinos, estão ofendendo a Deus, estão indo contra as leis divinas. Você pode conferir isso também lá no capítulo 10 da obra Após a Tempestade, da Lavra Mediúnica, da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco. Mas o confrade espírita, médico Jorge Andréa, na sua obra Encontro com a Cultura Espírita, lá na página 77, ele também entende que o planejamento familiar é uma questão de foro íntimo do casal. E ele diz: as pílulas anticoncepcionais têm suas indicações e muitos motivos, escusos ou não, estarão ligados ao seu uso. Então ele diz que o uso da pílula pode ter motivos sérios, nobres, como também motivos escusos, fúteis. Se uma mãe deveria receber 3 filhos e não fez, ficará com a carga de responsabilidade transferida para uma outra época, ou fazendo a substituição desta tarefa por trabalho construtivo equivalente em outro setor. Então há um mecanismo compensatório, desde que as razões pelas quais esses filhos não chegam sejam justas. Mas a responsabilidade, a mãe ou o casal não vai se eximir dela em momento algum. Mas um ponto importante nessa questão do obstáculo à reprodução é a questão do aborto. Sem dúvida é algo que ainda incomoda o coração verdadeiramente cristão. Não obstante muitos países terem regulamentado essa prática, o assunto ainda choca profundamente as pessoas de coração cristão. Em 10 de setembro de 1994, o benfeitor Emmanuel psicografou através do Chico Xavier a mensagem introdutória da obra Plantão de Respostas, que trazia essa obra o conteúdo da entrevista de Chico em dezembro de 1971 em uma emissora de televisão. O Chico foi entrevistado em uma emissora de televisão com vários jornalistas e outros especialistas que lhe fizeram uma série de perguntas num dos debates mais importantes, se não o mais importante, da história da televisão brasileira. E o benfeitor espiritual, Emmanuel, relembrou que um dos membros dessa comissão organizadora lá do debate havia dito, abre aspas, nossa tarefa concluída poderia constituir um livro, fecha aspas. Alguém lá disse isso depois que terminou a entrevista do Chico. E assim, 23 anos depois, surge então a obra Plantão de Respostas. Mas a primeira questão formulada ao Chico Xavier pelos entrevistadores foi exatamente sobre o aborto. E a pergunta foi formulada nos seguintes termos:
perguntou um dos entrevistadores. Gostaria de saber para onde vão os espíritos que não chegaram a nascer, como no aborto. E eles serão sofredores ou se libertam de sua missão no mundo, transferindo para os que não os desejaram? Então, alguém lá estava preocupado e gostaria de ouvir a opinião do Chico sobre isso. E o Chico deu uma resposta brilhante. Ele começou dizendo: a situação do espírito que passa por um aborto dependerá em muito de suas condições mentais e das conquistas que já conseguiu através dos séculos. Olha que interessante. Então, o espírito que passa pela circunstância do aborto vai depender muito da condição mental do próprio espírito e de tudo que esse espírito já conquistou em termos de conhecimento, de evolução, de aprendizados, na esteira do tempo, através dos séculos, das múltiplas reencarnações que já teve. E o Chico diz: há espíritos que desencarnam em estado de grande revolta. Nesses casos, imbuídos da ideia de vingança, esses espíritos recusam-se a toda espécie de auxílio dos benfeitores espirituais para obsediarem as mães, pais ou profissionais que concorreram para o seu desencarne. Então, há um grupo de espíritos, de seres abortados, que não aceitam a questão do aborto. E aí partem para a vingança contra a mãe, contra o pai, contra o médico, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, anestesista, todo mundo que participou do processo do aborto, do desencarne, vai ser obsidiado. Mas o Chico também mostrou o outro lado da moeda. Se de um lado tinha revoltados, do outro lado tinha o que o Chico diz: outros, porém, apesar da situação dolorosa por que passaram, retornam às colônias espirituais, onde se submetem a tratamentos intensivos e trabalhosos, a fim de lograrem novamente o equilíbrio e aguardarem nova oportunidade de reencarne. Então, se de um lado nós temos espíritos revoltados com a situação do aborto, do outro lado, a outra face da moeda, nós temos aqueles espíritos que retornam sem revolta, submetem-se a um tratamento intensivo e trabalhoso, porque o aborto em si ele provoca no espírito um grande desequilíbrio. Mal comparado, você recebe o convite para uma festa, compra uma roupa nova, um sapato novo, prepara-se. Quando chega na hora de ir para a festa, recebe a informação que a festa foi cancelada. Depois de ter feito todo um planejamento, um preparo. Claro que uma frustração domina a criatura. Não se esqueça do que eu disse, mal comparado. E o Chico disse ainda: entretanto, não devemos nos esquecer que em cada dia refazemos nossos destinos. E por mais que tenhamos cometido faltas, o Evangelho do Cristo se desdobra diante de nós, com suas imensas possibilidades de redenção. Então, Chico, muito provavelmente assistido pelo Emmanuel, está dizendo que nós temos sempre a oportunidade de refazer o nosso caminho, a nossa vida, o nosso destino,
independentemente do número de faltas que tenhamos cometido, melhor dizendo. Porque o Evangelho do Cristo, de Jesus, se coloca como o caminho para que a gente possa construir a nossa própria redenção. Nós temos infinitas possibilidades de consertar esse erro. Lá no capítulo 12 da obra Após a Tempestade, que eu já havia referido anteriormente, da Lavra Mediúnica da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco, tem um capítulo intitulado O Aborto Delituoso. E a Joana faz uma apreciação bem enfática, bem dura. Ela diz: o aborto delituoso é covarde processo de que se utilizam os espíritos fracos para desfazer-se da responsabilidade, incidindo em grave delito de que não se poderão exonerar com facilidade. Olha que interessante. Primeiro que ela considera o processo do aborto uma covardia. Diz que quem pratica tem um espírito fraco, porque não tem capacidade de enfrentar a responsabilidade da maternidade e da paternidade. E que essa é uma falta gravíssima, que para a criatura se livrar dela não vai ser fácil. E ela diz mais, a Joana: a vida humana, em processo de crescimento, merece o mais alto respeito, desde que, com a sucessão dos dias, o feto estará transformado no homem ou na mulher, que tem direito à oportunidade da experiência carnal por impositivo divino. Oportuna e justa a apreciação de Joana de Ângeles. Então, depois que há a fecundação, que a criatura, que o feto começa a se desenvolver, né, na sucessão dos dias, com o tempo, até completar os 9 meses para o nascimento, a cada dia que passa, esse feto está se tornando ou um homem ou uma mulher que tem o sagrado direito da oportunidade da vida carnal, que é um impositivo divino, é uma determinação de Deus. E ela diz mais: retornará à tentativa de recomeço na terra o espírito que foi impedido de renascer. Então, se porventura, por uma circunstância qualquer, a gravidez for interrompida ou for obstaculizada, o espírito vai voltar numa outra oportunidade. E disso nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida. É da lei divina. Portanto, nós temos que, a partir do próprio Evangelho de Jesus, construir internamente em cada um de nós o paradigma do respeito à vida. Nós sabemos que muitas vezes o uso do anticoncepcional não atende tanto à questão das dificuldades econômico-financeiras para ter mais um filho. Não se trata disso. Mas é um uso que atende muito mais ao preceito do prazer carnal do que uma limitação própria de aumentar a prole, o número de filhos. Esperando ter contribuído para o entendimento do assunto, eu agradeço o carinho da atenção, das boas vibrações emanadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.